59. Esse é o Seu pastor. Maria. Gostoria do meu passado, né? Nossa, como que é bom. Seu Deu Maria. vontade de voltar atrás, tá, pastor? Glória a Deus. De Jesus, que já ressuscitou todo calor. Sou Jesus, Filho de Deus, Ele me leva.
Glória a Deus. Cuide das crianças. Quero passar a palavra para as crianças. Amém? Glória a Deus. Crianças. Agora eu vou passar a palavra para as crianças. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus está na casa. Aleluia. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Vamos ficar as mãos das nossas crianças. Aqueles que puderem, coloquem de pé. Ora pelas crianças que não estão aqui também, pelas crianças que estão na nossa família. Amém? Deus amado, Deus querido, Pai, no nome de Jesus. Nós estamos hoje aqui, Senhor, apresentando essas crianças nas tuas mãos. Pai, toma a vida da Sofia. Toma, Deus amado, Deus querido, a vida do Abel. Toma, Deus amado, Deus querido, a vida do Otávio. A vida de cada criança que está em casa, que não pôde vir, Senhor. Deus, que sou livre elas de todo homem com pensamento sanguinário, com todo homem com pensamento ruim. Deus, livra elas de queda, de acidente, de enfermidade. Pai, eu te peço nesta hora que essas crianças na escola, no bairro, por onde elas passarem, Deus, que só venha também dar entendimento aos teus pais para educá-los na tua presença. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Os avisos vamos deixar para o final do culto. A pastor essa está fazendo os avisos da igreja. Amém? Vocês convidar agora para o pastor Geraldinho, que vai estar trazendo palavra para todos de noite. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento os irmãos da paz do Senhor, amém? Mais uma vez, eu estou muito feliz de estar aqui novamente para falar de nosso Deus. Esse Deus é tremendo, esse Deus é maravilhoso, em que nós esperamos, né? O pastor, ele falou que eu não precisava de, estar trazendo a mensagem sobre o tema. Mas eu orei a Deus e Deus tem falado muito comigo desse tema. Eu falei, não, eu vou levar para a igreja o que o Senhor falou comigo sobre a esperança, né, irmãos? Eu não vou estar abrindo a Bíblia no livro de Lamentações 3, no 21. No 21. Glória a Deus. Que louvor abençoado, né, irmãos? Eu fui lá em 77, eu fui lá em 76, quando minha mãe levava a gente ainda. Eu já era adolescente, porque nessa época eu tinha 12, 13 anos. E o meu pai, ele ainda, eu já contei aqui a nossa história, que o meu pai, ele não ainda era cristão, meu pai custou a aceitar Jesus. E ele falava assim, ô mulher, isso aí é um fogo de palha. Isso é um fogo de palha. Hoje você não vai na igreja não. Só as meninas, porque eu gosto de ouvir elas cantando lá no alto-falante. Porque antigamente as igrejas tinham um alto-falante lá fora. E quando a gente cantava, a voz saía lá fora também. E
E naquela época era uma vez, irmãos. Às vezes não tinha nem violão, que às vezes um irmãozinho tocava violão e às vezes um dia ele não ia. Mas quando as irmãs cantavam, as crianças cantavam, os adolescentes cantavam, o povo ia, aleluia! Na simplicidade, o Senhor operava. E a minha mãe, ela permaneceu. E eu estava ouvindo dizer que minha mãe amava cantar. Eu falava para Deus, eu espero encontrar minha mãe lá. Eu espero chegar lá, Deus. Se minha mãe estiver lá, me guia, Deus, chegar lá também, porque eu quero morar lá onde minha mãe está, porque eu creio que minha mãe está lá. Então vamos aqui. Aqui em Lamentações, versículo 3, no capítulo 3, no versículo 21, fala assim: quero trazer à memória o que me pode me dar esperança. E tem outras tradições que falam assim: disso me recordo o meu coração, por isso tenho esperança. É que a Bíblia vai mudando, mas a gente tem que ter as Bíblias antigas em casa para nós ter também aquilo que nós estudávamos lá no passado. O irmão pode sentar, amém? Então eu estudando, eu falei, eu vou estudar para nós estar meditando sobre aquilo que pode estar nos trazendo esperança. Quando Jeremias escreveu essas palavras, ele estava vivendo um momento muito ruim da vida dele. Ele estava um momento muito difícil. A cidade tinha sido invadida, né? Tem um livro aqui de Jeremias, né? Relata. E a cidade, né, que ele amava, ela tinha sido destruída, então ela estava isolada. E ele começa a escrever no livro de Lamentações, assim dizendo, colocando aquela cidade como se ela fosse uma viúva. Que ela ficou só. E muitas das vezes, irmãos, algo acontece com a gente e que a gente pensa que a gente está só e que tudo acabou. Mas nós temos Deus, aleluia, aleluia. E aí que Jeremias começa a lamentar e ele vai falando. Quando eu creio, né, que ele começou a lembrar das coisas boas também. Aí no versículo 22 já fala assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Aleluia! Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Glória a Deus. Aleluia! E nós temos que esperar no Senhor mesmo. É no Senhor. Davi um dia eu queria também que estava enfrentando uma luta muito grande também. Ele olhou para um lado, olhou para o outro. De onde me veio o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Aleluia! Somente do Senhor que vem o nosso socorro. Aleluia! Eu sempre gosto de... Eu tenho um lugar específico para me orar na minha casa. Eu gosto de orar no banheiro. O meu banheiro lá na minha casa, o meu banheiro dentro lá do meu quarto, isso eu falo, irmão, é para a glória do nosso Deus, amém? Os irmãos aqui, os mais antigos, conhecem a minha vida quando eu vim morar no Padre Miguel. Todos, acho que a maioria aqui sabe da minha dificuldade ali naquele lugar. E hoje, irmão, eu tenho um banheiro e eu falo com Deus lá dentro.
Eu fecho a porta, eu abro a janela do meu banheiro e eu falo com Deus. Eu subo do vaso para me olhar da janela para falar com meu Deus. Porque a nossa resposta só vem do Senhor, aleluia! Somente do Senhor que vem a nossa resposta. Porque o nosso Deus é bom, Ele é maravilhoso. Igual eu estava falando aqui com os irmãos, o meu pai sempre falava, minha mãe levava a gente para a igreja, e meu pai falava, não, isso aí, mulher, isso aí é um fogo de palha que vai, vocês vão lá, porque as meninas estão muito, mas não, eu fiz 61 anos e eu estou aqui, aleluia! Porque a minha mãe tinha esperança de ver todos os filhos diante do Senhor. Porque a nossa esperança, ela é o Senhor. Aleluia! E eu estava fazendo um estudo e eu escrevi algumas coisas. Porque eu não sei os irmãos, mas depois que eu dei coronavírus, eu não consigo gravar muita coisa na minha mente, não. Então nós temos que escrever isso errado, não é? As coisas de Deus têm que ser tudo com ordem. Então eu escrevi aqui. A igreja de Deus é como uma sarça que Moisés viu queimar, mas não se consumir. Assim seja quais forem a dificuldade que ela enfrenta. Nós somos igreja, irmãos. Amém? E cada um tem a sua dificuldade. Enfrenta ou irá enfrentar. Terá lugar no mundo até o fim dos tempos. Porque o nosso Deus é a nossa esperança. O nosso Deus é a nossa esperança. Qual for a dificuldade? Nunca devemos desistir. Tem muita gente que vê uma dificuldade e já começa a murmurar. E os murmuradores, irmãos, não herdarão Canaã. Os murmuradores morrem no caminho. É isso que Deus me falava ontem e hoje, quando eu estava escrevendo. Os murmuradores morrem no meio do caminho. Eles não chegam em Canaã. Qual seja a nossa dificuldade, nunca devemos alimentar pensamentos ruins, mas sempre ter esperança no Senhor. Ou de nós que nunca teve dificuldade aqui, seja financeira, eu já enfrentei todas. Financeira, quando eu mudei aqui para Belo Horizonte, que eu fui para Neves, tem hora que eu falo que morei mesmo, mas o Senhor apagou da minha memória tudo que me causou ruína. Eu falo que morei mesmo, mas eu nem lembro que eu morei ali naquele lugar. Não que seja assim, mas na época para mim foi muito ruim. E no final de 93 e 94, até mês de junho, foi os piores dias da minha vida. Mas eu tinha esperança que o dia melhor ia chegar. Eu tinha esperança. Eu procurava emprego. Eu era costureiro em Valadares, costurava até para aquelas madames de lá, que o Sérgio é minha testemunha. Quando eu cheguei em Neves, eu não consegui nada. Não consegui nada. Fui numa fábrica lá chamada América Latina. Não sei se os irmãos me conhecem. Na época, em 94, era uma fábrica, era um jeans famoso que tinha aqui em Belo Horizonte. Cheguei lá para fazer um teste. E como lá em Valadares, a gente trabalhava lá, era com contrato, às vezes até sem contrato, nunca tinha carteira assinada em Valadares. E a moça falou assim, nós temos 8 vagas, mas a senhora não vai poder fazer o teste, porque a senhora não tem comprovação da sua carteira. E eu voltei para trás, meu Deus, o que eu sei fazer é costurar. O que eu vou arrumar aqui, Deus?
e a minha família perecendo. O Sérgio trabalhava. Ele saiu de Valadares ganhando um salário alto. Mas é porque Deus tinha um propósito na nossa vida aqui nesse lugar. A nossa esperança, ela era chegar aqui, arrumar um serviço e prosperar. Morei lá tanto tempo, trabalhei, mas não consegui nada. E o Sérgio arrumou um serviço lá que eu ganhava muito bem. Nós morávamos em um apartamento que quando as minhas colegas chegavam lá, elas pensavam que eu era empregada daquele apartamento. Um dia uma mulher falou assim: mas você mora aqui? Moro. Ah, mentira, moro. Deus me dá assistir televisão, sobe lá. Eu estava lavando a calçada e ela subiu para ver os meus meninos assistindo televisão na sala. Aí nós voltamos para aqui, fomos para Neves. Quando chegou em Neves, lá, a casa que eu morei, eu tinha um guarda-roupa e tinha um maleiro. O maleiro tem que ficar no chão porque a casa era baixinha. Mas é assim que o nosso Deus faz. Quando Ele quer nos abençoar, Ele tira nós volta para nós lá no baixo, para nós glorificar o nome dEle e dizer que tudo foi Ele que fez. Aleluia! E eu estou feliz com o Senhor. E nesse meio tempo eu procurava costura. Fui numa fábrica, numa chapa, fui em outra, numa chapa. Meu Deus, por que o Senhor fechou as portas, Senhor? E eu, irmãos, fui criado no Evangelho. A minha mãe levou nós para a igreja. Eu tinha 9 anos, eu ia fazer 10 anos de idade. Mas não tinha compromisso com meu Deus. Não tinha compromisso. E aí um dia eu lá em casa, lavando umas roupas lá em casa, e eu falando com Deus, mesmo eu estando na igreja, mas eu deixei Jesus. Eu não tinha compromisso com os trabalhos da igreja, mas largar Jesus não. Eu ensinei aos meus meninos quem era Jesus. Eu explicava para os meus meninos que Jesus veio, Ele morreu na cruz para Ele me dar salvação. E eu lá lavando roupa, eu tinha mandado os meus meninos para a escola. Eu estou contando isso aqui, irmãos, falando sobre esperança. Amém, irmãos? E quando eu olhei para o portão, tinha um carteiro. E ele falou: a senhora Geraldina? Eu falei: sim. Ele falou assim: tem um telegrama para a senhora. Eu falei: telegrama? Ele falou: é. Aí eu falei: moço, não vai embora não, porque os meus parentes moram muito longe, pode ser algo ruim. E eu preciso de alguém até para chamar alguém aqui. Eu falei com ele assim. Ele falou: não, moço, mas vai ser uma coisa boa. Aí na hora que eu abri, era uma ex-patroa da minha mãe, que minha mãe lavava roupa para ela em Valadares, povo muito rico, que eles moravam aqui no bairro Anchieta. E lá estava escrito assim: ligar para Geni. Eu até abracei o rapaz. Ô moço, o senhor trouxe, foi bom notícia, o senhor trouxe esperança. Ele falou: não, então eu vou embora, eu tenho que trabalhar. O Ribe pediu uma amiga nossa para mim usar o telefone, que naquela época era como que fala? Não, quando a gente ligava de uma cidade para outra, era interurbano. Olha o tempo. É interurbano. Tem 31 anos isso. Aí liguei, quando eu liguei, ela falou: ô Geraldina, não sabia que você estava morando aqui não, minha filha. E eu estou precisando de você. Venha aqui para você trabalhar para mim e eu vou te pagar um salário justo. Irmãos, naquele tempo, eu estou contando para a glória do meu Deus, porque meu Deus é maravilhoso. Eu estava fazendo comida, irmão, 2 tijolos atrás da minha casa, porque eu ficava com vergonha de fazer na frente para os vizinhos não ver. Porque eu não tinha gás. E o Sérgio trabalhando. Sabe quanto o Sérgio ganhava? 1 salário mínimo, quando ele veio para cá.
E o nosso aluguel era quase um salário. E quando eu cheguei lá na casa daquela mulher, eu vou resumir rapidinho. Ela combinou comigo. Ela falou comigo assim: ô Geraldinho, eu estou vendo você tão tristona. Eu sei as lutas, mas eu tenho esperança, dona Geni, que tudo vai melhorar. Ela falou assim: pois vai sim. Vou pagar você um salário por semana. O nosso Deus faz isso, irmãos. A nossa esperança tem que estar nele. A nossa esperança tem que estar nele. E naquele dia que eu trabalhei, ela me deu meio salário, porque eu falei para ela: na minha casa, não tenho nada na minha casa. Eu não tenho nem gás. E ela falou: vai com esse dinheiro, compra o seu gás, faz a sua compra e amanhã você volta. É assim que o nosso Deus faz, irmãos. Ele usa pessoas, aleluia, que não é nem servo dele, para nos ajudar, para nos abençoar quando nós temos esperança. E a nossa esperança ela tem que estar no Senhor. É só dele que veio as coisas para nós, só do Senhor. E a minha vida começou a mudar ali. Quando foi dezembro, eu mudei para Belo Horizonte. Aí eu comecei a frequentar a igreja, mas não tinha compromisso com Deus, não. Eu ia, tinha um escudo, eu ia, mas eu não tinha compromisso com meu Deus. E eu conhecia quem era o meu Deus. E aí um dia, eu tinha esperança de ter uma casa, Deus. E um dia eu escrevi uma carta para Deus. E falei com Deus naquela carta: Deus, eu tenho esperança que essa carta vai chegar no Senhor. E que o Senhor vai realizar o meu sonho. O Senhor me deu lá onde eu moro, para a glória do meu Deus, aleluia. E hoje eu tenho um banheiro para orar dentro dele, para buscar o meu Deus, para chamar ele ali, para trazer as bênçãos para nós ali naquele lugar. Aleluia. O nosso Deus é maravilhoso, irmãos. E às vezes, irmãos, acontece algo na vida da gente. Eu ainda quero contar um testemunho aqui. Eu já até pedi o pastor, né, pastor? Mas eu ainda não vou contar agora, porque Deus, o nosso Deus, o nosso Deus é reto. E quando ele fala não, é não. Mas eu vou contar um testemunho aqui. E eu quero glorificar o meu Deus muito nesse lugar. No ano de 2022, no ano de 2024, eu comecei uma batalha. 2024. E aí, eu falei para o meu Deus: Deus, eu acho que eu não vou fazer exame não, meu Deus, não vou fazer exame não. E minha nora marcou uma consulta para mim. Eu fui naquela consulta. E a médica só tem que fazer um outro exame. E eu fui esperando. E nunca que eles me chamaram. Então eu resolvi, no ano de 2025, eu fiz um outro exame. E aí eu pensei, e quando eu peguei o resultado daquele exame, eu pensei que era o fim. O mundo, irmão, desmoronou na minha cabeça. Desmoronou. Mas eu falei com meu Deus, eu sempre conto o testemunho dos outros, mas eu quero contar o meu. E o Senhor é o meu socorro. O Senhor é o meu socorro. O Senhor é a minha esperança. Mesmo que depois eu vá, Deus. Mas eu quero contar esse testemunho para que as pessoas venham até se animar e venham aceitar o Senhor como Salvador e venham ter esperança no Senhor. Glória a Deus. E o Senhor me deu uma nova chance. E eu ainda estou aqui. Aleluia. O nosso Deus é bom. O nosso Deus é maravilhoso.
Então nós temos que trazer à memória, aquilo que nos dá esperança. Nós temos que trazer à memória, porque se nós for olhar para trás, tanta coisa que o Senhor já fez na nossa vida. Eu mesmo, a menina que trabalha comigo falou comigo assim que se fosse eu escrevi um livro. A minha vida não é um livro. Tantas coisas que o Senhor já fez na minha vida. Tantas coisas. Eu já fui uma pessoa deprimida, já fui uma pessoa que não andava sozinha. Mas eu tinha esperança no meu Deus, eu tenho esperança no meu Deus. E o Senhor, Ele renova nossas forças a cada manhã. A cada manhã o Senhor renova nossas forças. Aleluia! E nós temos que ter ouvido sensível para ouvir a voz do Senhor. Domingo o Sérgio estava pregando aqui. Não pregando a pregação dele, tá, irmãos? E ele falava sobre aquela imagem chamada Juquinha. Nós fomos lá mesmo. E eu sentei no braço do Juquinho. O Juquinho é grandão. Ele deve ter uns 2 metros de altura. Subi no braço do Juquinho, tirei fotos. Mas quando eu estava desolada, e eu pus o Sérgio orava dia e noite, e o Senhor falou para o Sérgio Jardim, Deus falou que é para pagar todas essas fotos do meu celular e do seu. Eu falei, vou pagar, não tem problema não. E a gente pagou. E aqui eu estou. Não vou contar o resto do meu testemunho, irmãos, porque o meu testemunho é grande. E hoje eu vim para falar de esperança. Depois o pastor disse que eu me dou oportunidade para me contar o que Deus fez na minha vida. E eu sou grata a Ele todo dia, toda hora que eu lembro, eu sou grata ao meu Deus, porque Ele é bom. Meu Deus é bom, Ele é maravilhoso. E se nós clamar a Ele, Ele responde. Ele ouve o nosso clamor. Isaías diz que a mão dele não está encolhida para que não possa nos salvar, e nem surdo está os teus ouvidos para que não possa nos ouvir. Ele ouve. Ele ouviu o Jonas orou dentro da barriga do peixe no fundo do mar, e Deus ouviu ele ir naquele lugar. É assim o nosso Deus é poderoso. E Jeremias lembra que Deus ele pode mudar a situação. Deus pode mudar a situação. Eu falei aqui, e no capítulo 3, versículo 25, fala assim: bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Então, bom é o Senhor. O Senhor é bom. Em todo o tempo, a fidelidade do Senhor ela não falha. Todo o tempo, a fidelidade dele não falha. E a nossa esperança maior. E o Romanos também fala lá sobre a esperança. Alguém pode ler? Romanos 28, 24 e 25. Romanos 8, 24 e 25. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. A esperança a gente não se vê. Se você está buscando algo, você está esperando, você não está vendo aquilo ali, mas você está esperando que aquilo vai acontecer. Igual eu lá em 94, eu esperava um emprego. Eu não sabia nem de onde o emprego ia vir, mas ele chegou com um carteiro.
com o carteiro que a minha esperança chegou. Eu ficava pensando, meu Deus, onde eu vou um serviço? Não conhecia nada. Mas o Senhor enviou aquele homem chamado carteiro e levou ali para mim a minha esperança, que tirou nós daquele lodo. Aquela palavra fala comigo. Esperei com paciência no Senhor. E ele inclinou-se para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me de um lado horrível de lodo e firmou os meus passos e colocou ele sobre uma rocha e colocou um novo canto na minha boca. Aleluia! Aleluia! E assim, irmãos, é nosso crente. Às vezes pensa que está tudo bem. Aí vem outra coisa para nos abater. Aí aquilo me dá certo. Aí vem outra coisa. Mas vai ser assim sempre. Porque Jesus, ele falou. Jesus, ele é a verdade. Ele disse que no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo. E nós temos que ter bom ânimo. Nós não podemos esfalecer. Nós temos que ter bom ânimo. Porque Jesus já venceu por nós. Ele já venceu. Às vezes nós ficamos tristes. Igual quando as irmãs estavam cantando aqui, eu lembrei da minha mãe. A minha filha Tamires, ela, todo mundo pensa, quem ela puxou? A minha mãe. A minha mãe cantava. Qualquer voz que mandava a minha mãe cantar, minha mãe cantava. E esse hino que cantou aqui, minha mãe amava cantar esse hino. E me deu uma saudade dela. Muita saudade. Mas o Senhor quis assim, que assim seja, né? O Senhor me deu ela e Ele levou. Eu creio que foi Ele que levou ela. Então, nós temos que ter um coração, vamos dizer assim, um coração de esperança, que eu vou encontrar com ela. Eu não sei lá como vai ser, mas eu quero encontrar com ela lá. Né? E muitos aqui que já perdeu, né, os seus entes queridos, vai querer encontrar com eles lá. E eu vou querer encontrar com a minha mãe. Querer encontrar com a minha mãe lá. Eu creio que ela já está no paraíso, porque Jesus, ele disse àquele ladrão, ó Senhor, lembra de mim quando estiveres no teu reino. Jesus disse, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então quer dizer que a minha mãe já está lá. E todos, né, que morreu em Cristo, estão lá no paraíso, esperando o grande dia. Aleluia. E Jeremias 29:11. Aleluia. Glorificado é o teu nome, Jesus. Jeremias 11 fala assim, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que espereis. Então me invocarei e eu irei. E orareis a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-ei e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Então aqui o Senhor fala que nós podemos invocar o nome dele, podemos orar, podemos chamar ele, e ele vai ouvir. Porque o nosso Deus é fiel, ele é poderoso. Aleluia. E Apocalipse 3:11. Olha só aqui.
achou, pode ler. Apocalipse. Esse evento se demora. Guarda o que tens, para que no fim torne a tua coroa. Pode ler o outro. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça. Então nós temos, a nossa esperança tem que estar também na vida do Senhor. Nós temos esperança que nós vamos ter emprego. Nós temos esperança que a gente vai ter uma cura. Mas a nossa maior esperança é aguardar a vida do nosso Jesus. A nossa maior esperança, porque aqui tudo vai passar. A pessoa vai ser curada de uma enfermidade maligna, mas ele vai morrer. Ninguém vai ter nada aqui para sempre. Então a nossa esperança ela tem que estar no Senhor e nós temos que estar aguardando esse grande dia. Aqui fala assim: eis que venho sem demora. Guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também um novo nome. Até um novo nome nós vamos ter lá. Então, irmãos, nós temos que ter esperança em tudo. A nossa esperança tem que ser o Senhor. E ter esperança para guardar o grande dia que Ele vai voltar. Ele prometeu que Ele iria, mas Ele ia preparar um lugar para nós. Eu creio que esse lugar já está pronto. Tantos acontecidos. Eu creio que a cidade que Ele falou já está pronta para buscar a noiva dele, que somos nós, a igreja. Então a nossa esperança, ela nunca pode desfalecer. Seja o problema que nós tiver, o Senhor é a nossa bandeira. Ele é a nossa esperança. Ele que tem a chave da nossa casa. Então, irmãos, essa é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração para falar com a igreja nessa noite. Espero que falou com cada um assim como falou comigo. Eu quero trazer a memória que me dê esperança. Amém? Palma para o nosso Deus, porque Ele merece. Graças a Deus, aleluia, Jesus. Obrigado ao teu nome, Jesus. Deus nosso amado Senhor, amém? Talvez vamos colocar de pé em nome de Jesus, amém? Deus abençoe cada um dos irmãos, para a glória de Deus. Outro dia, Raquel, para encerrar a live para nós, por favor, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos que estão na live, amém? Nós falamos com os irmãos, glória a Deus, Deus é bom, amém? Nós vamos orar nessa hora. Deus abençoe os irmãos do ciclo de oração, Deus abençoe os irmãos do louvor, do Brasil, os irmãos que nos visitam, a Cláudia está conosco. Uma alegria receber irmã, amém? Graças a Deus, glória a Jesus.